Então, no mês de abril de 1974, eu acabei ingressando no cartório, né, como mirim, e como a maioria dos meninos naquela época que eram contratados como office boys, nós fazíamos de tudo, né? Sem dúvida, o critério do concurso é o que se vê de mais justo, mais coerente e de melhor, claro, proveito para que os cartórios estejam sempre providos, né, e comandados por pessoas que se preparam, né? Nós temos um avanço tecnológico até na relação com tudo, mas nós não podemos perder a humanidade na relação com as pessoas, com os clientes, com as suas necessidades, né? E ver a tecnologia como auxiliadora e não como substituidora de tudo aquilo que a gente faz. Hoje não se permite que assuma a interinidade a pessoa que não for concursada, titular de uma delegação. Mas naquele tempo era permitido. Então a gente, terminada a interinidade, voltava para o cartório de origem. E eu tive, assim, logo que eu voltei, a infelicidade de perder o dedo num acidente de futebol, em que a aliança enroscou na trave e eu tive o dedo aqui decepado, né? E fiquei pensando como é que eu ia voltar a trabalhar se a datilografia era o nosso trabalho, tá? Sem dúvida nenhuma, vale a pena, sou apaixonado por tudo que eu vivi, por tudo que eu fiz até hoje, né? Tenho uma satisfação muito grande e um orgulho muito grande dessa atividade. Meu nome é Vanderlei Carlos Fachin, embora aqui nas relações com muitos clientes, com os funcionários, eles me chamam pelo apelido de Vando, né? Eu nasci dia 30 de junho de 1960, numa cidade próxima aqui, que se chama Pindorama, mas já com 1 ano de idade, meus pais vieram para a cidade de Catanduva, então eu já passei praticamente a minha vida toda aqui na cidade de Catanduva mesmo. Atualmente exerço aqui a titularidade do 2º tabelião de notas e de protesto de letras e títulos aqui de Catanduva, que eu ingressei através do 3º concurso do nosso estado no ano de 2005. Entrei no exercício aqui dia 1º de junho de 2005. Completamos agora aqui no tabelionato 20 anos. Eu sou o 4º de 8 filhos, né? Meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos e a nossa infância muito simples aqui na cidade. Meu pai, ele depois de trabalho na lavoura aqui, ele passou a trabalhar no setor da saúde, como enfermeiro do antigo hospital de tuberculose que nós tínhamos aqui em Catanduva, na década de 70. Mas sempre tivemos uma vida bastante simples, eu e meus irmãos, trabalhando desde cedo, todos, mas foi uma infância, sim, de trazer muita saudade mesmo, daquela liberdade que as crianças, que as pessoas tinham na década de 70, 80, onde nós crescemos aqui no bairro, na cidade, e com muitos amigos. Eu estudo na escola do bairro e assim a gente foi se desenvolvendo, né? Mas uma infância muito, muito alegre, cheia de carinho, de atenção, de muita amizade, muita solidariedade entre vizinhos, um tempo muito bom, viu? Eu, quando criança, já com 11 para 12 anos de idade, eu ingressei num serviço que tinha aqui em Catanduva, que tinha e tem até hoje, que congregava as crianças para dar a eles um
um desenvolvimento profissional, um engajamento social, que se chamava e se chama Legião Mirim de Catanduva. Então nós falávamos os guardas mirins, né? E como os meus irmãos anteriormente já tinham sido, eu também fui um guarda mirim. E as empresas, né, os escritórios, os cartórios da cidade buscavam funcionários, os meninos que iam trabalhar, os office boys, na Legião Mirim. Eram considerados os meninos educados, bem formados, então eles iam lá buscar e contribuíam também com o serviço social dessa entidade. E quando eu tinha 13 anos, meu irmão já trabalhava no cartório de registro de imóveis, primeiro cartório de registro de imóveis, né? E precisava de um menino. E como eu já estava na Legião Mirim, ele sugeriu que o então responsável pelo cartório, que era um substituto que atendia interinamente, ele falou, pode trazer seu irmão. Então no mês de abril de 1974, eu acabei ingressando no cartório, né, como mirim, e como a maioria dos meninos naquela época que eram contratados como office boys, nós fazíamos de tudo, né? A limpeza do cartório pela manhã, fazia café, ia aos bancos e pagar contas, ia entregar correspondências. E como já o registro de imóveis nosso tinha o anexo de protesto de títulos, uma das funções nossa era entregar os avisos de protesto pela cidade. E éramos em 2 meninos, cada um pegava um setor da cidade e íamos entregar aviso de protesto de bicicleta, né, por toda a cidade. E quando eu tinha por volta de 17 anos, eu fui contratado, eu entrei, trabalhamos naquela época por 2 anos sem contrato, né? Uma irregularidade que não era tão incomum assim, né? E quando eu completei 18 anos, eu prestei o exame para a habilitação como escrevente. Então fui habilitado como escrevente, com aquela banca que na época se tinha, né? Que era composta por um juiz, um notário, um registrador, normalmente, e a gente passava por uma prova junto ao juiz corregedor e éramos habilitados, aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça e passávamos a atuar como escrevente. Então foi nessa época que eu, no primeiro cartório de imóveis de Catanduva, passei a exercer o cargo de escrevente. Nesta época, um pouco mais, já em 20 e poucos anos de idade, eu fui cursar Educação Física aqui na nossa cidade, Faculdade de Educação Física de Catanduva. Não tinha muito a ver com a nossa atividade, mas naquele momento foi o que eu tinha mais condições de fazer. E continuei trabalhando no cartório, passei por vários setores em registro de títulos e documentos, no protesto, mas a atividade mesmo principal depois no procedimento do registro de imóveis, na qualificação de títulos, na redação dos registros. Isso, por essa variedade toda, me deu muita experiência, conquistei muitas amizades com os advogados da cidade, os contadores, com os clientes todos em geral, né? Fiz bastante amizade, tínhamos um quadro de funcionários muito prestativo, o pessoal sempre gostou muito do nosso trabalho naquele cartório. Em 1991 assumiu o nosso cartório depois de vagar em 1988. 1990 assumiu um novo oficial, José Carlos Capra, vindo de tabelionato, tudo. E aprendemos muito com ele, nos desenvolvemos bastante, até o próprio interesse nosso foi crescendo, o interesse de aprender, de crescer foi crescendo, foi aumentando, né?
E no ano de 95, com 35 anos de idade, é que eu fui cursar Direito, né? Então, fiz o meu curso de Direito na cidade de São Carlos, na antiga FADISC, Faculdade de Direito de São Carlos. Completados esse curso, naquela época eram 4 anos, eu completei ele no final de 98. E no ano de 2003, 2004, foi aberto o terceiro concurso, no qual este cartório estava, né, na relação dos cartórios para ser providos através do critério de provimento. E eu me aventurei, né, no concurso e, graças a Deus, fui feliz. Tive um desempenho até surpreendente para mim, mas graças a Deus, né, passamos na primeira fase, na segunda, um oral, e eu, graças a Deus, consegui uma classificação que me proporcionou assumir este cartório, né? O que normalmente é difícil para as pessoas, passar no concurso e ainda continuar na sua própria cidade. Para mim foi muito bom, porque, claro, tenho todas as raízes aqui, família, amigos, parentes aqui na cidade, todos meus irmãos sempre na cidade, então foi muito bom ficar aqui. E acima de tudo, porque eu já conhecia a cidade, já conhecia os registradores, já conhecia, então facilitou em bastante meu serviço, o desempenho, o desenvolvimento da minha atribuição, da minha atividade aqui na cidade de Catanduva. Conhecia todos os funcionários que aqui tinham. Quando eu assumi o cartório, em 2005, nós tínhamos 8 funcionários, hoje já estamos aí com 21, né? Mudamos para um prédio melhor. Então houve assim uma boa evolução em todos os sentidos da nossa carreira, da nossa atribuição, do desenvolvimento do serviço. E hoje, graças a Deus, a gente percebe que a sociedade, a comunidade daqueles que necessitam do nosso serviço se declaram e se mostram bastante satisfeitos com o que a gente tem proporcionado para eles. Sim, é claro, né, que a gente, quando está inserido na atividade, a gente sente sempre a necessidade de estar vinculado às entidades, né, que prestam essa assistência para nós, dentre elas a ANOREG, claro, né, o Colégio Notarial nos auxilia bastante nas dúvidas, além do compilamento das decisões que são passadas, das orientações, dos comunicados, dos alertas, das campanhas todas que desenvolvem, e isso, evidentemente, é de uma utilidade essencial para a gente, de a gente estar se desenvolvendo para cada vez prestar um serviço melhor daquilo que a gente tem a responsabilidade de desenvolver, né? Sem dúvida, o critério do concurso é o que se vê de mais justo, mais coerente e de melhor, claro, proveito para que os cartórios estejam sempre providos, né, e comandados por pessoas que se preparam, né? Às vezes sente-se alguma falta de experiência nas pessoas que ingressam pela primeira vez, tem uma certa falta de experiência, mas as próprias entidades, como você falou, e os colegas sempre se ajudam e caminham. E, de fato, a gente percebe que a cada tempo que passa, a cada ano, a cada concurso, as dificuldades parece que vão aumentando, né? Exigindo bastante. Houve aí um período de grande corrida atrás dos cartórios, né? Muitos, às vezes, iludidos por um rendimento extraordinário, né?
e a gente que está na área sabe que nem tudo é assim, né? E que é uma atividade que exige muita responsabilidade, muita seriedade e que também é muito exigida, muito cobrada, tanto pelas partes como o nosso poder judiciário, que é o nosso fiscalizador. Então a gente tem que estar sempre atento, né, para que tudo corra bem. E com essa corrida em busca dos concursos, muitos cursos preparatórios hoje em dia têm preparado bem as pessoas e evidentemente que a concorrência vai aumentando, né? Mas parece que é um caminho natural, né, em que também é bom que se apura cada vez mais a competência e a preparação de quem está assumindo os cartórios. Isso sempre vai ser melhor para a sociedade, né? Eu sou do tempo, né, evidentemente, em que o cartório era movido à datilografia e ao manuscrito. Eu peguei um período, a Lei 6.015 no registro de imóveis, ela entrou em vigor no ano de 75. Até então, os registros, né, das transmissões dos imóveis era feito por transcrição dos títulos nos livros, né, próprios, né, no antigo livro 3 de transcrição das transmissões, o livro 4 dos registros gerais, uma série de... mas tudo era escrito à mão e... mas na época que eu cheguei, já se tinha a possibilidade de trabalhar com a datilografia, né? E a gente fazia escola de datilografia, se desenvolvia bem nesse ponto, escrevia muito bem e era necessário, porque se escrevia muito, se escrevia o dia inteiro, né? Eu me lembro que os avisos de protestos nós tínhamos que fazer em 3 vias, o título que entrava, uma para entregar para a pessoa, outra de um controle interno e outra que tinha uma destinação lá, e depois preparar envelopes, uma série de coisas. Eu brinco com o nosso setor de protesto aqui que hoje está tudo tranquilo, vem tudo pronto pela central, você imprime, faz a qualificação dos títulos para protesto, imprime, fecha um envelopinho, faz a dobradura necessária e vai fazer a entrega. Para nós o serviço era sempre triplicado. Então, hoje, aí depois a gente acompanhou a chegada dos primeiros computadores pessoais, os chamados os PCs, né, que foram sendo introduzidos. O cartório comprava um, que era caro, daí a pouco comprava 2, até chegar os sistemas que ajudaram muito, né? Sistema para cada setor, para cada atribuição das atividades dos cartórios. E a gente foi vendo toda essa evolução, procurando sempre estar inserido e caminhando junto, né? Para nós que somos de umas gerações mais antigas, nem sempre é tão simples, tão fácil, mas a gente vai caminhando, né? E hoje a gente vê nessa evolução. Chegou o momento aí, provimento 74, toda aquela obrigatoriedade de todos estarem equipados, inseridos nesse avanço tecnológico, né? Então hoje a gente percebe, né, uma grande, não vou dizer uma facilidade, mas nós tivemos assim, nos proporcionou assim uma maior segurança, possibilidades de você fazer atos mais bonitos. Antigamente você estava datilografando alguma coisa, tinha que pôr um digo e consertar alguma coisa, era muito comum. Hoje não, você só vai concluir o texto que já está feito, conferido, vai imprimir, né? Às vezes, nesse aspecto, a gente fica pensando como era difícil para um tabelião fazer um testamento, porque hoje a pessoa procura o tabelião, expõe a sua vontade para fazer um testamento, você prepara tudo aquilo e muitas das vezes na hora ele já não quer mais exatamente aquilo, ele quer mudar, ele, né?
pelas orientações que a gente dá, ele reflete, pensa, e às vezes você tem que mudar. Fico pensando como era difícil você ter que preparar um testamento e ficar escrevendo ele na hora, enquanto a pessoa ficava esperando, né? Então hoje a tecnologia proporcionou isso, a rapidez, né? A fluidez do trabalho. Muito bom e que a gente continue aí caminhando, mas eu gosto de dar uma reforçada, ou pelo menos dar uma importância a um aspecto que as pessoas não podem deixar de... Nós temos um avanço tecnológico até na relação com tudo, mas nós não podemos perder a humanidade na relação com as pessoas, com os clientes, com as suas necessidades, né? E ver a tecnologia como auxiliadora e não como substituidora de tudo aquilo que a gente faz, né? Temos aí chegando uma inteligência artificial, né? Mas que a inteligência humana não seja desprezada. Mas no ano de 1990, eu fui convocado aí pelo meu corregedor permanente, pela Corregedoria Geral, àquela época, a responder interinamente pelo cartório de Santa Adélia, que é uma comarca vizinha aqui. Então fiquei alguns meses no cartório de Santa Adélia, e alguns meses que eu saí, terminei, né, que eu voltei para o cartório de registro de imóveis aqui de Catanduva, que a gente continuava. Hoje não se permite mais que quem não seja titular, né, hoje não se permite que assuma a interinidade a pessoa que não for concursada, titular de uma delegação. Mas naquele tempo era permitido. Então a gente, terminada a interinidade, voltava para o cartório de origem. E eu tive, assim, logo que eu voltei, a infelicidade de perder o dedo num acidente de futebol, em que a aliança enroscou na trave e eu tive o dedo aqui decepado, né? E fiquei pensando como é que eu ia voltar a trabalhar se a datilografia era o nosso trabalho. Tá? Então, eu me lembro bem a época que, quando eu pude voltar a trabalhar, deixei de usar esse dedo e recebi a gentileza do nosso oficial, na época, o Dr. José Carlos Capra, de me passar a máquina dele eletrônica que eu tive. Então comecei a ter as primeiras experiências eletrônicas, né? Mas é uma história assim bastante particular, né? Não tão relacionada, mas que causou essa dificuldade para a gente. Me ocorreu essa lembrança. Mas nós tivemos muita história de clientes entrando em conflito, às vezes, cliente entrando em conflito com o oficial, né? Sempre tem aquelas pessoas, e me lembro de uma história talvez mais pitoresca, em que um cliente deixou um título, isso foi na década de final da década de 70, esse cliente foi ao cartório, pegou um orçamento, foi embora e o oficial falou para ele que ele deveria fazer o pagamento no ato da apresentação. Ele questionou, que queria esperar, mas entraram lá num desentendimento, alguma coisa, e quando ele voltou para apresentar o título, ele, vamos imaginar que fosse 900 mil cruzeiros, ele trouxe um saco de moedas, em que era para fazer o pagamento em moeda, para afrontar o oficial e falar: ó, você queria o pagamento, está aqui, né? Aí ele, até na época, como eu brinquei, nosso interino que respondia pelo cartório, porque o nosso titular na época, Manuel de Lima Machado, estava vinculado ao DOPS em São Paulo, e requisitado pelo governo do estado, aquilo era permitido naquela época.
E assim o nosso substituto lá, o senhor Antônio Gonçalves de Oliveira, ao receber aquele saco, o rapaz falou assim: agora, senhor, por favor, confira, né? Desafiando ele, e ele foi assim bastante perspicaz e pegou aquele saquinho de moeda, quase meio saco, e colocou do lado e falou: eu confio em você, não vou conferir, já está pago. Né? São as histórias que aconteciam muito no cartório, entre tantas outras histórias em títulos de documentos, nas notificações, né? Quanta enfrentamento que se tinha aí, às vezes com situações de pessoas se escondendo, você ter que ficar esperando na porta, escondido também, para pegar uma pessoa, para fazer uma notificação extrajudicial de a pessoa que ficava se esquivando e fugindo. Muitas histórias nesse sentido, viu? Eu tenho um amigo aqui que todas as vezes que ele vem, é um cliente nosso e um amigo, quando ele vem aqui ele pergunta: como vai a esposa? Ainda é a mesma? Ele sempre pergunta, porque às vezes você pergunta, o cara fala: não, não é aquela mais. Mas eu, Frederico, eu fui muito feliz no casamento, talvez por isso eu seja um ferrenho defensor do casamento, né? Meu pai e minha mãe tiveram um casamento maravilhoso, né? E um espelho pra gente. E eu me casei com 22 anos de idade, minha esposa tinha 18 anos. Se chama Cacilda, casamos no ano de 82. Completamos há pouco tempo aí, em dezembro do ano passado, 42 anos de casamento. E deste casamento nós tivemos 2 filhos, né? O Kleber, que este ano fez 39 anos de idade, né? Se enveredou também pelo direito, né? E hoje ele é analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Mora em São Paulo, vive em São Paulo com a sua esposa Flávia, e só agora, com 39 anos de idade, ela com seus 35, 34, 35, é que vão ter o primeiro bebê. Vou ter uma netinha que se chamará Olivia, né, que nascerá em novembro. O Kleber, eles esperaram tudo isso porque ele galgava especializações, mestrados, e agora ele concluiu o mestrado, então foram já encomendando o bebê que vem em novembro. Mas eu tenho uma filha que se chama Lenita, que trabalha aqui comigo, né? Também cursou Direito, trabalha aqui comigo, e ela é casada com o Daniel, que é escrevente de cartório do Registro de Imóveis, aqui de Catanduva, e eles nos deram uma netinha que se chama Maria Júlia, que agora está com 5 anos, né? E que faz a nossa festa, a nossa alegria. Isso de fato é especial ser avô. E agora nós vamos viver essa experiência pela segunda vez em novembro. E da minha família original, como eu disse, né? Tenho 7 irmãos, somos em 8. Meu pai e minha mãe, a minha avó até a sua morte viveu com a gente. Hoje já não tenho mais meu pai, que faleceu em 2006. E a minha mãe ainda está firme aí com a gente, com 92 anos. Caminhando com a gente ainda, participando da nossa alegria do dia a dia aí, né? Vejo a atividade em crescimento, claro, né? A instituição cartório, né? Que por alguns tempos se evitou até um pouco falar a palavra cartório por uma certa má colocação do termo. Às vezes as pessoas tivemos aí um nome tido como pejorativo, cartório, por algum tempo. Hoje a gente já está voltando mais a falar o cartório, e que é o que a população gosta e entende, né? Então hoje a atividade do cartório é ainda, como sempre foi, respeitada pela sociedade, de confiança,
as pesquisas e as reações das pessoas no dia a dia sempre expressam esta confiança que eles têm na nossa atividade, nas nossas pessoas, daí a nossa responsabilidade, eu digo sempre, né, até para os nossos funcionários, essa é a nossa responsabilidade. E ela, claro, está aí em franco crescimento, especialmente agora, como falamos, pela desjudicialização, né? Muitos atos que eram, né, exclusivos do Poder Judiciário, da Justiça, passaram a vir para cá. Dentre eles, o que eu gosto de destacar, nunca vi dar tão certo, que foi o inventário e o divórcio. Isso, para a população, para os usuários, para aqueles que precisam desse serviço, tiveram um ganho excepcional, e para os cartórios também, né, o maior número de atos para praticar. Então, não tem dúvida de que a atividade está crescendo, se vislumbra mais crescimentos aí, né? Ouve-se que essa desjudicialização pode e deve ser ampliada, né? E é claro que a gente espera que as pessoas que vêm agora, né, que vão suceder as nossas gerações mais antigas, né, e se engajem bem sempre com esse espírito da prestação de serviço para as pessoas, que devem ser sempre colocadas, eu digo, os usuários em primeiro lugar, né? Eu gostaria de ser lembrado como alguém que de fato compreendeu a importância dessa atividade, né, do serviço notarial, né, do registral, enquanto estive lá. Quero ser lembrado como uma pessoa que fez o possível para que todas as pessoas que buscassem, que buscaram e que vieram até nós em busca de uma solução, de um serviço, que eles tenham se sentido satisfeitos com a sua necessidade satisfeita, né? A sua necessidade, a sua busca. Espero que não acredito que eu tenha inimigos. Ninguém é unanimidade, a gente sabe na vida, né? Pode haver algum desafeto, mas se ele existe eu até desconheço. Não temos inimigos, graças a Deus, né? E pelo contrário, temos muitos amigos que eu acredito que vão se lembrar de mim com o carinho que eu sempre dispensei a eles, e dispensei esse carinho e atenção com extrema sinceridade e desejo de realmente ser útil. É assim que eu gostaria de ser lembrado. Sem dúvida nenhuma, vale a pena. Sou apaixonado por tudo que eu vivi, por tudo que eu fiz até hoje, né? Tenho uma satisfação muito grande e um orgulho muito grande dessa atividade, do cargo, do posto que a gente assumiu e vai desenvolvendo. Muito valeu a pena. Faria tudo de novo, né? Poderia até aperfeiçoar algumas coisas, mas gostaria de frisar que eu tenho muita alegria e satisfação de ter vivido tudo isso dentro desse setor.